Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira aula do curso Vida é Relacionamento. Se você adquiriu todas as aulas ou se você está fazendo essa aula avulsa, saiba que a gente vai começar uma jornada que vai transformar a sua visão do que é um relacionamento íntimo amoroso. A base desse curso é uma base muito fundamentada num conteúdo muito profundo, que vai ajudar você a entender o que de fato está acontecendo nos relacionamentos. Por que está tão difícil se relacionar? Por que os relacionamentos estão causando tanta dor, tanta confusão? E a gente às vezes acha que tudo está muito superficial, porque não sabe como é que é possível usar um novo conceito de relacionamento para realmente aprofundar os relacionamentos no que importa, que é a reciprocidade, o amor, e como chegar nesse estado ultrapassando o que tem que ser ultrapassado, para que realmente um casal possa se unir de uma forma sustentável e no que é realmente importante na vida. E nessa primeira aula, a gente vai criar a base de tudo que a gente vai falar ao longo das aulas, que é o que é esse relacionamento íntimo amoroso, o que é de fato, tomando conta, inclusive, do que acontece no seu emocional num nível mais profundo. Atualmente, o tema dos relacionamentos está muito presente tanto em casais que estão vivendo as dificuldades dos relacionamentos, quanto nas pessoas que anseiam por um relacionamento significativo e não estão conseguindo. Então, vamos começar essa jornada com essa primeira aula, onde a gente vai primeiro explicar como assim vida é relacionamento? Por que relacionamento pode ser considerado como a nossa vida? Eu tenho que estar num relacionamento? Como é que é isso? Depois, relacionamento como parte do plano da sua evolução pessoal. Por que ele é tão importante assim? Vamos discutir sobre isso. Isso já vai te dar uma ideia de como fazer essa jornada é importante para o seu autodesenvolvimento. Depois a gente vai tratar de uma questão muito importante, que é se o nível de consciência ajuda ou atrapalha se relacionar. Tem muita gente que começa um trabalho de autoconhecimento e fala, e agora eu não acho ninguém que sirva para eu me relacionar. Isso não é verdade, e eu vou explicar bem pontualmente qual a base para saber que isso não é assim. Depois a gente vai falar de um tema muito importante, que é a manipulação. Muitas vezes a gente consciente ou inconscientemente manipula aquele ser que a gente ama. E como é isso? Por que a gente faz isso? E o que isso mostra desse relacionamento onde a gente está envolvido? E por fim, vamos falar dos malefícios das expectativas inconscientes. Aquelas expectativas que a gente nem sabe que tem e às vezes acaba boicotando o relacionamento. Lembrando que ao longo dessa aula, a gente também vai fazer um pequeno exercício que vai ajudar você a olhar para como você se vê nos relacionamentos e vamos fazer uma pequena mentalização, que você vai poder vivenciar o conteúdo da aula em si mesmo ou em si mesmo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez e vamos em frente. A gente precisa lembrar que toda a base teórica desse curso é baseado nesse livro chamado Criando União, que é o livro que reúne os textos do Pathwork sobre relacionamento. Então, o Eva Pierracos psicografou várias palestras do guia, então você tem aí o site para você pegar mais informações sobre o Pathwork, se você se interessar e quiser saber. E eu, como facilitador Pathwork, eu fiz uma longa formação para poder dar palestras a respeito dos temas do Pathwork. Então, também tem aí no site mais informações sobre como se estuda o Pathwork mais profundamente. Então, feita essa base, introduzida essa base, vamos começar o curso em si. Bom, então, só para dizer como que o curso vai funcionar, aqui nessa parte branca vão ser textos extraídos exatamente do livro. Vocês vão ver que são frases que às vezes demandam uma certa explicação. Então eu vou explicar e aqui na parte azul, embaixo de mim, está um pequeno resumo, se você quiser depois parar o slide e ver os temas principais. Então vamos em frente. O que é a vida? Eis uma pergunta que muitos fazem.
Vida é relacionamento, meus amigos. Há outras respostas possíveis e todas elas podem ser verdadeiras. Mas, acima de tudo, vida é relacionamento. Então, nessa primeira frase, o guia, que é quem é, relata os textos, ele está pondo o relacionamento como uma parte fundamental da vida. Ele diz que no universo, no reino animal, no reino vegetal, até no reino mineral, tudo se relaciona. E é através do relacionamento que a vida acontece, em todos os reinos. Isso começa a trazer para a gente a ideia da importância do relacionar-se. Então, na nossa vida como ser humano, não poderia ser diferente, porque é uma condição da vida o relacionamento. E aí ele vai dizer assim que quem se relaciona pouco, vive pouco. Quem não se relaciona, não vive. E claro que relacionamento pode ser visto de um tema amplo. Pode ser relacionamento no trabalho, pode ser relacionamento com amigos. Mas ao longo do curso a gente vai ver que relacionamento com um relacionamento íntimo amoroso, aquele namoro, né, aquela pessoa que vai ficar mais íntima de você, vai ser um relacionamento bem desafiante, porque vai ajudar você a se conhecer mais, mas nem sempre a gente vai estar preparado para isso. Então, o primeiro conceito que precisa ficar claro é que relacionamento é um pilar importante, nesse caso, o pilar central da sua vida. E o relacionamento íntimo é um dos tipos de relacionamento, mas que é um dos mais importantes. Vamos em frente. A vida ou os relacionamentos de alguém dependem da sua atitude. É possível relacionar-se positiva ou negativamente, mas no momento em que a pessoa se relaciona, esta pessoa vive. Então a gente já apresentou a importância do relacionamento como vida, e aqui tem um segundo conceito, que é qualquer relacionamento pode ser positivo e pode ser negativo. E o que vai definir isso é a atitude da pessoa que se relaciona. Então, você está com um relacionamento negativo, tem atitudes suas que estão tornando esse relacionamento negativo. Ah, mas é o outro que me incomoda, por isso que eu tomo essa atitude. Ao longo desse curso, e aqui é importante notar, que independente do outro, quando você tomar uma atitude negativa, isso impacta negativamente o seu relacionamento. Por outro lado, quando você toma uma atitude positiva, independente do que aconteceu, isso impacta positivamente um relacionamento. Então, outro pilar que a gente vai trabalhar aqui é possibilitar que você olhe para o seu comportamento. Porque enquanto a gente está culpando o outro ou se pondo de vítima, nada muda. E a gente não consegue amadurecer um relacionamento se a gente aceita em algum instante que é o outro que nos provoca. E é só por isso que eu ajo. Então a gente se põe de vítima. Qualquer momento você pode dar uma pausa para refletir sobre o que eu estou dizendo. Mas vamos em frente. Toda aflição da psique impede o relacionamento. A relação proveitosa só pode existir na medida em que a alma é saudável e livre. Então, por que é que a gente acaba tomando atitudes que prejudicam o relacionamento? Existe na nossa psique, no nosso emocional, temas que bloqueiam a nossa capacidade de se relacionar. Nós temos aflições, medos, orgulhos, e isso impacta a nossa capacidade de se relacionar. Então, a gente tem que começar a entender e a sentir o que é no nosso emocional que causa tanta turbulência nos relacionamentos. E aí, à medida que a gente vai tornando a nossa alma, o nosso emocional, a nossa maturidade emocional mais livre, mais saudável, a gente pode criar uma relação proveitosa, porque a gente vai aceitar o nosso papel dentro desse relacionamento. Mas é preciso cuidar do nosso emocional e amadurecer esse emocional. Tem muita gente que eu pego para atender que está com problema de relacionamento e quando a gente começa a olhar, dá para ver que não tem maturidade para lidar com as emoções. Então, normalmente, o primeiro trabalho é ajudar cada um do casal a lidar com as próprias emoções. E isso vem desse conteúdo que é dizendo assim, são as nossas aflições da psique,
do nosso emocional que estão impactando a qualidade do relacionamento. Ok? Vamos em frente. Bom, aí, primeiro a gente viu um pouco da importância do relacionamento e do impacto do nosso emocional. Agora, nesse trecho, a gente vai ver um passo além. Não só é importante para a vida, mas o relacionamento é uma parte do plano da evolução de cada pessoa. Olha só. Todo o plano da evolução trata da união, da junção das consciências individuais, pois só assim é possível abrir mão da separatividade. Então, o livro chama Criando União e vai falar justamente de que o nosso plano de evolução envolve se unir. Então, mesmo quando a gente se une com amigos ou filhos, a gente está junto, está perto, conectado emocionalmente, é isso que faz a vida ter valor, a nossa capacidade de nos unirmos, de verdade. E no relacionamento íntimo amoroso, como ele toca, ele vai se tornar muito íntimo, essa união às vezes se torna muito difícil. Mas está no nosso plano de evolução de cada pessoa se unir a uma outra pessoa. E esse desafio, a gente é levado a ele. Porque assim, a gente pode realmente também unir partes nossas que estavam separadas, onde a gente não queria olhar, mas que são importantes de serem vistas. A união, como ideia abstrata, concebida como um processo cerebral, não é verdadeira. E aí eu tenho uma história para contar bem interessante. Uma das minhas primeiras clientes de relacionamento, ela estava com dificuldade de se relacionar e era uma pessoa que fazia muito autoconhecimento. Já tinha feito terapia, já tinha vários trabalhos de autoconhecimento. E ela sabia tudo sobre relacionamento. Sabia que tinha dificuldade, tinha projeção de pai e mãe, etc. E ela estudava muito. Só que não se arriscava no relacionamento. Então, ela sabia, ela já estava bem empoderada de si mesma, sabia das suas emoções, mas enquanto não se relaciona, não dá para saber se aquele empoderamento todo é verdadeiro. E o que acontecia? Ela sentia muito medo de entrar num relacionamento. Então foi com esse processo, aí foi um processo de um tempo, aonde foi possível ir trazendo a consciência de que ainda que um pouco desconfortável, ainda que um pouco temeroso, se ficar um relacionamento na ideia abstrata, não é uma união verdadeira. Mesmo que você esteja num casal, se o pessoal ficar muito no abstrato, não é uma união verdadeira. Apenas um contato real de uma pessoa com outra estabelece na personalidade como um todo as condições que constituem os pré-requisitos da verdadeira união e unidade interiores. Mais claro que isso, impossível. É só no contato real, só na hora que você chega ali, abraça, beija, transa, que você vai realmente sentir o amor ou a separatividade, ou que não era para ser. E esse desafio emocional vai ser um desafio, mas cada relacionamento que você tem, se você tiver esse olhar, você vai amadurecer muito. O caminho para o amadurecimento nos relacionamentos passa por relacionar-se de verdade. Você pensar em ler livros sobre relacionamento, esse curso mesmo vai ajudar, mas lido e aprendido, depois você tem que ir para a realidade. A força vital, portanto, é permeada desse impulso em direção aos outros e também de prazer supremo. Vida e prazer são uma coisa só. Aí falar, poxa, mas no meu relacionamento eu não tenho esse prazer todo, já estou casada há tanto tempo, acabou o prazer. Ao longo do curso, a gente vai trabalhar muito essa questão mais detalhadamente. Mas o que é importante saber nesse momento? É que nós temos dentro de nós uma força vital, que por mais que a gente tente se afastar, a gente vai ser impulsionado a buscar relacionar-se de forma amorosa, positiva, feliz. Então, se esse relacionamento que você está não está feliz, uma hora ou outra, ou você vai dar um jeito dele mudar, ou vai mudar de relacionamento. E se você está sozinho ou sozinha, em algum momento você vai ter um impulso para se relacionar.
Ainda que você tente restringir tanto, comece a entrar em depressão ou em crise de ansiedade, uma hora isso vai ficar tão grave que você vai voltar a se cuidar e vai tomar um tempo, mas em algum momento existe uma força dentro de você que vai buscar esse relacionamento. E aí, essa é uma frase que vai ajudar muito, assim, saber que vida e prazer são uma coisa só. Então, o relacionamento é para ser uma fonte de prazer. Então, às vezes, tem muitos casais que aí também começam a fazer terapia e o relacionamento vira uma terapia só. Tudo é autoconhecimento, tudo é transformação pessoal. Tem que tomar um cuidado com isso. Pode ter uma fase em que isso seja importante, mas tem que lembrar que o relacionamento ele é para ser, na maior parte do tempo, uma fonte de prazer. Se não está sendo aí assim, alguma coisa está pedindo para ser vista, tá bom? Então, toma isso como referência, isso vai servir de base para o resto do curso, mas, acima de tudo, saber que o que a gente vai trabalhar aqui é em cima de um conceito aonde relacionar-se é um ato de prazer. Vamos em frente. Bom, e aí, um pouco do que eu já comentei na introdução, é dizer assim, o nível de consciência ajuda ou atrapalha relacionar-se? Né? Tem gente que realmente fala, nossa, agora eu já fiz autoconhecimento, já faço terapia, não acho mais ninguém, ninguém serve para mim. Tem uma distorção nisso. Vamos ver como que o guia apresenta isso no texto. A escala da capacidade de relacionar-se dos seres humanos é muito mais ampla do que até a mais ousada imaginação poderia conceber. Então, a primeira coisa, assim, de todos os reinos, animal, vegetal, etc., os seres humanos têm uma capacidade de se relacionar em níveis imensos, assim. A gente tem vários corpos, se a gente expande a nossa consciência e o relacionamento é um caminho para isso, de uma forma positiva, através do contato com o amor, a gente atinge níveis de prazer e níveis de qualidade de relacionamento que são, de fato, impressionantes. E aí, a gente tem isso dentro de nós e a gente tem essa capacidade. E aí, ao longo do curso, a gente pode expandir isso. Agora, também tem pessoas, por exemplo, até um prisioneiro numa solitária se relaciona. Ele se relaciona pouquíssimo, ele está aprisionado. A vida dele é muito restrita. Mas todo mundo que está vivo, em algum nível, se relaciona. Uma pessoa pode ser relativamente livre e relacionar-se bem em determinadas áreas e ser muito travada em outras. Esse é um outro alerta importante. A gente acha todos os meus relacionamentos são terríveis. Tem que tomar um certo cuidado. Se você parar para olhar bem a sua vida como um todo de relacionamentos, você provavelmente vai ver que tem áreas, talvez com certas pessoas, você se relaciona super bem. Mas tem áreas, e talvez se você está fazendo o curso, a área do relacionamento íntimo amoroso, tem alguns problemas. Por que é importante saber disso? Porque você pode começar a perceber o que você faz nessas áreas que você tem bons relacionamentos, que você poderia, que já são qualidades suas, e você poderia usar nas áreas onde é problemático. Isso é uma boa reflexão. Se quiser, para um pouquinho, reflete um pouco sobre essa situação. Em que áreas da sua vida os relacionamentos funcionam bem? Pode ser até com seu animal de estimação, mas que qualidades suas você dá nesse relacionamento? Claro que com o animal você vai receber muito mais, mas ainda assim você pode olhar qualidades que você tem para se relacionar com o animal, ou com parentes próximos, com grandes amigos, que você tem essas qualidades e de repente você não está usando nos seus relacionamentos íntimos. Quando um relacionamento parece bom, mas carece de profundidade e de significado interior, é muito fácil enganar-se. Olha quantos amigos eu tenho. Isso é um alerta, principalmente nessas épocas de aplicativos e de que a gente acaba tendo muitos amigos ou conhecendo muita gente, achando que isso abastece. Não vou negar que abastece um pouquinho, mas isso, de fato, não é o relacionamento íntimo, profundo do que a gente está falando aqui. Aquele relacionamento realmente significativo que alimenta um lugar mais profundo da nossa alma.
Então, tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes isso cria uma zona de conforto que acaba bloqueando que você encontre realmente um relacionamento produtivo. Se o modo de se relacionar satisfaz apenas uma função superficial, pode ser divertido, mas o verdadeiro eu nunca se revela e a pessoa não se realiza. Então, se você está num relacionamento, mesmo um de bastante tempo, onde não tem uma revelação mais profunda, onde você não troca com essa pessoa algo de mais consciência, pode ser que você esteja numa simulação de um relacionamento verdadeiro. Isso é um alerta, porque se você não estabelece uma relação realmente profunda, isso em algum momento vai começar a minar o relacionamento, porque a sua alma, uma parte sua mais profunda, precisa disso para se realizar. E aí, uma coisa que é importante é assim, só ter um sexo bom e um papo legal não é suficiente. A gente vai ver mais à frente que realmente é necessário algo um pouco mais profundo. Muitas vezes, vocês não sabem ao certo o que constitui um relacionamento profundo e significativo. O critério determinador é o intercâmbio de ideias ou de prazer sexual? Na verdade, os dois podem estar presentes, sem tornar a comunicação muito profunda. O único critério verdadeiro é o grau em que a pessoa é autêntica, receptiva e não defensiva. Então, o que ele está trazendo aqui é tanto isso que eu já falei sobre um papo bom e um sexo bom não significa relacionamento, mas o critério verdadeiro é se a comunicação, o que você troca, o que você recebe de contato íntimo mexe num ponto mais profundo. Se você fala realmente, se você tem com essa pessoa uma troca e uma recepção de conteúdos mais profundos dos seus sentimentos, tanto sentimentos bons quanto sentimentos ruins, e vocês se ajudam nesse lugar mais profundo. Então, percebe que a gente começa a falar aqui de vínculo. É no vínculo que a gente se arrisca a falar das nossas fragilidades e falar das nossas grandes alegrias. Então, isso vem começar a ser trazido à tona de que realmente, se a gente consegue ser autêntico e não defensivo, ou seja, a gente se entrega no relacionamento. E um alerta é assim, não vai ter muitas pessoas com quem você vai conseguir realmente chegar a esse nível de profundidade. Então, ter realmente muitos relacionamentos, para serem relacionamentos de verdade, normalmente você vai ter um. Se de repente você tiver mais que um nesse mundo de hoje, que aceita muitas possibilidades, provavelmente vai ser um desafio a mais ter esse vínculo dobrado aí. Ok? Bom, seguindo ainda nesse tema, olha só como ele segue. Se alguém se esconde de si mesmo, como pode estar pronto a comunicar aos outros o que não ousa admitir no seu íntimo? A relação e a comunicação pueril podem ser confundidas com a compulsão de contar tudo a todos. Na verdade, trata-se de um mero disfarce, de forma mais sutil, do retraimento para um relacionamento. Então, ele traz aqui dois conceitos. Primeiro, que para a gente se revelar ao outro, e ele coloca isso como um critério de um relacionamento significativo, primeiro a gente tem que admitir para nós o que a gente sente, as nossas fragilidades, o que realmente nos afeta nesse relacionamento. Então, o primeiro passo é admitir para si. Mas também tem gente que faz o seguinte, sente qualquer coisinha e fala, já preciso contar, porque eu sou verdadeiro, porque eu conto tudo, isso é honestidade. Às vezes não é. Às vezes o contato com aquela dor é tão forte, a pessoa não tem sustentação para segurar aquilo e realmente saber o que está acontecendo, que ela conta para aliviar e para dizer assim, já falei. Então, num primeiro ponto, isso não deixa de ser uma crueldade com o outro, porque você nem digeriu aquele conteúdo seu, você já está entregando para uma outra pessoa de um jeito provavelmente torto, a outra pessoa vai se assustar e
vai falar assim, não, peraí, o que é isso? Não sei lidar com isso. Provavelmente ela se afaste. E não deixa de ser um disfarce, porque você ainda pode ficar, poxa, mas eu conto tudo, e ele vai embora ou ela vai embora. Então, assim, presta atenção, se qualquer coisa que você sente, você já sai contando, toma um tempo, respira, entenda o que aquilo significa para você, vê se é realmente necessário contar para o outro, e aí você conta o que é necessário. Mas muito do trabalho de autoconhecimento vem de usar o que acontece no relacionamento para se conhecer. E isso é importante, é o que a gente vai tratar ao longo de todo o curso. Contudo, o processo de crescimento organizado e a liberdade são conquistas graduais, que só acontecem depois que vocês começam a trilhar a via do autoconhecimento. Então, esse é um ponto importante, que estamos falando aqui, no fundo, de autoconhecimento. O relacionamento ajuda o autoconhecimento, mas precisa estar com disposição para entrar num caminho de autoconhecimento, para realmente se relacionar melhor. E com isso, você pode fazer um processo de crescimento organizado. O que acontece com muita gente? Vai na tentativa e erro, vai, tenta aqui, tenta ali, tenta ali. Então, assim, quando a gente estrutura isso, e eu estruturei nesses 15 passos, usando os 15 capítulos, você tem também uma estrutura para ir se conhecendo. E isso ajuda, como eu falei na aula de boas-vindas, é assim, não sair batendo cabeça. Então, aproveite, saiba que aqui a gente está fazendo um passo a passo para você ir melhorando na área dos relacionamentos, mas vai exigir autoconhecimento. Muitos de vocês, meus amigos, não têm uma concepção clara do que seja realmente relacionar-se ou amar. Seu principal centro de interesse é o eu. Quando se voltam para o outro, não é um processo nem espontâneo, nem natural, mas artificial e compulsivo. Aqui, esse texto dá uma chamada para a gente prestar atenção numa das coisas que é a raiz de muitos problemas que acontecem no relacionamento. Se você for olhar bem, muitas vezes, quando você está numa crise de relacionamento, você está olhando para si, está com dores suas, está com seus problemas, e tem uma pessoa junto de você. Como muitas vezes você está querendo resolver o seu problema ou esconder a sua fragilidade, você se defende e aí acaba ou agredindo ou saindo ou desconectando da pessoa. Então, tem que prestar atenção e aceitar num primeiro momento que sim, tem momentos que eu estou só focado em mim. E aí, se você aceita essa parte, você já começa talvez a mudar a forma como você se relaciona. Mas você pode saber também que quando você for abrir, e é necessário para se relacionar, se abrir para estar com outra pessoa, vai ter um processo que é demorado, ou seja, você precisa de um tempo. Porque se você está muito fechado, essa ideia de se abrir não é natural, não é espontâneo, você faz meio forçado, faz baseado nas imagens do que a sociedade diz que é para fazer, e isso vai mexer com o seu emocional e vai impactar o relacionamento. É muito importante ter noção disso, perceber quando você está focado só em si ou se você está focado em você e na outra pessoa, para o relacionamento acontecer. E com isso, como é que a gente faz a relação se o nível de consciência ajuda ou atrapalha nos relacionamentos? Se a gente ganha essa consciência de si e do outro, essa consciência de que o relacionamento é parte do nosso plano de evolução, o que acaba acontecendo é que a gente expande a nossa capacidade de se relacionar. Porque tudo que acontece num relacionamento passa a ser material para a gente se conhecer, tudo que acontece de desagradável. Então, e depois mais em outros capítulos a gente vai ver isso mais, mas o que o texto traz para a gente ao longo do livro é que uma pessoa com mais capacidade de se relacionar, que amadureceu o conceito de relacionamento, sabe que tudo que acontece no relacionamento de desagradável pode ser motivo de um olhar,
para você olhar os padrões, para você olhar o seu comportamento, para você olhar associações automáticas, para você olhar, talvez, dores emocionais que não estavam vistas. Então, o medo de se relacionar diminui. Então, você está mais aberto, a sua quantidade e a sua qualidade de relacionamentos aumenta. Muitas vezes, essa história de que agora eu já sou evoluído, eu não acho mais ninguém, vem de um conceito mental de que eu só posso me relacionar com quem fez o mesmo caminho que eu. E isso não é verdade. E muitas vezes isso não vai acontecer, porque se você fez uma parte de um caminho, talvez você encontre alguém que fez outro caminho e que ainda assim tem uma riqueza para te passar sobre o ato de se relacionar. A pessoa vê de uma forma diferente ou vê de uma forma similar, mas veio de uma outra história. E isso é riquíssimo. Quando você realmente aceita os desafios do relacionamento, cada relacionamento que você efetivamente cria, você pode aprender muito com ele e pode estar mais aberto e mais seguro, ou mais segura para se relacionar. Então, o nível de consciência ajuda muito a se relacionar. Se quiser, faz uma pausa aqui, porque a gente vai partir para um exercício. Bom, então, vou convidar você a pegar uma folha de papel, fazer uma linha no meio e coloque assim: quais são as partes bonitas do seu rosto, do seu rosto? Quais são as partes feias do seu rosto? Você faz isso na frente do espelho, respirando tranquilamente. Toma aí uns 3, 4 minutos olhando com tempo. Identifica uma, identifica outra. Ah, essa aqui é bonita, essa aqui é feia, essa aqui é bonita, essa aqui é feia. Toma um tempo mesmo. Quando você realmente olhar todo o seu rosto, conseguir separar uma parte, uma coluna e outra coluna, você respira mais um pouco, olha o que você percebeu e aí você segue. Só lembrando, não tem resposta certa, não tem resposta errada. É para você pegar o que você acha e escrever. E ninguém vai ler. Então fica super tranquilo e faça com verdade, assim. Olhe realmente para o seu rosto e anote. Vou fazer uma pausa aqui para você seguir. Pode fazer uma pausa aqui. E aí, quando você terminar, pode seguir. Dá uma olhada agora com calma nessas respostas. Olha para essa folha com tranquilidade. Como você se sente olhando para essas colunas? Se você olha para uma, olha para outra, que coluna você olhou primeiro? Em qual coluna você se deteve por mais tempo? Qual te atrai? Qual você quer ficar olhando, apaixonada por essa parte? Se você olhar para as duas juntas, qual é a sensação no seu corpo? Toma um tempo. Olha com curiosidade, vai sentindo. E aí, ao final, faz um círculo de qual é a parte que você não pode mostrar de jeito nenhum para alguém em um relacionamento. Que parte que você não quer mostrar do seu rosto? Faz um círculo. Depois reflete um pouco. O que isso significa para você? Se você quiser, anota os seus insights, né? Faz uma folhinha desses exercícios ou põe num caderno, porque daí em cada aula vai ter exercício e vai ter meditação. Então você pode depois ter um registro de tudo que você fez de exercício, os insights que você teve e como isso se aplica aos relacionamentos. Ok? Vamos em frente. Bom, uma vez que você olhou para você, tem um tema que
o livro traz de forma muito direta, é uma chamada na chincha, que é sobre a manipulação. Manipulação é quando eu falo uma coisa querendo, na verdade, outra. Eu peço isso, mas na verdade eu quero aquilo. Ou eu falo uma meia-verdade para conseguir o que eu quero. Isso é manipular, né, uma situação. Então, começa essa parte com uma pergunta. Entre dois seres humanos que desejam relacionar-se, mas são muito manipuladores, onde entra o verdadeiro amor? O amor elimina a manipulação? E aí vem a resposta. Enquanto uma pessoa sente a necessidade de manipular o outro, o que é uma medida protetora inconsciente, não pode haver verdadeiro amor. Se o amor for maior que esse desequilíbrio, ele o sobrepujará. Olha que bonito isso para você saber o tipo de relação que você está. Então, se você está sentindo a necessidade de manipular, percebe que isso é uma fuga. Você não está querendo, você está defendido, você não quer se mostrar. Tem uma parte sua que você não quer mostrar de jeito nenhum. Então, não vai ter um verdadeiro amor enquanto você está tendo a necessidade de manipular outra pessoa. Agora, você pode estar no momento que você percebe a manipulação, mas se houver um amor maior, se essa relação realmente tiver um vínculo de amor forte, vocês vão poder perceber isso, você vai perceber isso em você e vai perceber que é melhor confiar e investir nesse amor do que ficar nessa manipulação. Essa manipulação vai doer em você porque vai contra esse amor. Então, você provavelmente vai conseguir superar isso e o casal vai conseguir superar isso. Mas o fato de amar não elimina num passe de mágica todas as correntes negativas, distorções, os conflitos e os medos. Às vezes, não é muito mais fácil relacionar-se com alguém que não é muito íntimo? O nível das críticas diminui? Então, é importante dizer que esse fato de amar, que pode sim eliminar distorções, não vai eliminar num passe de mágica. Assim, agora descobri que eu amo, então acabei com a manipulação. Não, porque um relacionamento íntimo toca em pontos profundos que a gente não quer mostrar. Por isso que muitas vezes relacionar com pessoas não tão íntimas, pessoas do trabalho, amigos, tal, é mais fácil, assim, não tem aquela intimidade. Então, vai se ficando mais fácil. Por outro lado, esse relacionamento mais profundo vai tocar em pontos difíceis que podem te levar à manipulação. Agora, complementando isso, falando ainda sobre esse relacionamento com alguém que não é muito íntimo, o guia nesse texto vai dizer assim: claro que é mais fácil se relacionar com quem não é muito íntimo. Isso vem provar que não se trata de um relacionamento verdadeiro, mas um relacionamento superficial. A relação com envolvimento profundo é forçosamente sujeita a atritos, porque é muito grande o número de problemas não resolvidos. Então, está chamando a atenção de que esse relacionamento mais profundo, que vai tocar esse amor mais profundo, que é o que realmente alimenta, vai dar atrito, porque a gente tem uma quantidade muito grande de temas não resolvidos na nossa psique. Então é importante saber. Você fala assim, poxa, eu amo tanto essa pessoa, mas por que a gente briga tanto? Por que a gente briga sempre pela mesma coisa? Sempre é algum conteúdo que está sendo pedindo para ser visto. E isso pode ajudar o casal a crescer muito. Porque voltando um pouquinho, se vocês tiverem esse amor, de fato, todos esses desafios podem ser superados. Mas também, se não houver amor e o relacionamento, na verdade, é uma fachada, vai gerar uma desconexão desse relacionamento. Porque ao longo do curso a gente vai ver que o amor é realmente o único poder capaz de fazer um relacionamento se tornar significativo e sustentado ao longo do tempo, junto com outras forças que a gente vai estudar depois na aula 3. Vamos em frente. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre as expectativas. Quem nunca começou, teve um primeiro crush, saiu, foi super legal, já criou uma série de expectativas. Então,
A má notícia é que, além das suas expectativas conscientes, tem as expectativas inconscientes. E essas causam um mal muito grande. Porque o problema não é ter expectativa. O problema é quando elas são inconscientes. Porque quando você tem uma expectativa consciente, nossa, eu gostaria que essa pessoa estivesse comigo 3 vezes por semana, e essa pessoa está uma vez por semana, você sabe da frustração, você vive a frustração, mas você sabe da sua expectativa, então você ou até você faz alguma coisa, faz um combinado, vamos se ver 2 vezes por semana. Mas o grande problema são as expectativas inconscientes, que você age sem nem saber que elas estão aí. Vamos ver como traz isso no livro. As expectativas, reivindicações e exigências inconscientes podem causar um estrago nos relacionamentos. Não porque todas as expectativas sejam necessariamente erradas, mas porque elas ficam latentes e provocam tensão nas duas partes ao colidir com as exigências do outro. Então, ele traz assim, claramente de que, imagina, a gente tem o nosso inconsciente, lá está com uma série de expectativas que a gente não sabe. O outro também tem expectativas inconscientes. E aí começa a se relacionar. Essas expectativas, esse nosso inconsciente, nos leva a realmente agir na direção de conseguir aquilo que a gente quer. Só que a gente não sabe o que quer. E o outro não sabe menos ainda o que a gente quer e também não sabe o que ele quer. Olha a confusão. Aí, quando essas expectativas inconscientes batem uma com a outra, dá atrito mesmo. Além do que, algumas delas não serem nem justificáveis. Só é possível conhecê-las quando afloram. O que significa isso? Significa que, além de expectativas serem inconscientes, algumas não são nem justificáveis. Vou dar nesse exemplo. Digamos que você tem sua expectativa consciente de que a pessoa esteja com você pelo menos 3 dias por semana. Só que na expectativa inconsciente, você gostaria dela com você os 7 dias da semana. Você já queria estar morando junto. Mas é inconsciente. Só você vai viver essa tensão de querer isso, querer, e você não entende por que a pessoa só passa um dia com você. E você não entende porque vocês fizeram um combinado de 2 dias por semana e você não se sente satisfeito. Nossa, o que acontece? Eu combinei, o meu racional está dizendo ali, combinei que é 2 vezes por semana, o que acontece comigo? Tem lá uma expectativa inconsciente de que seja 7 dias por semana. E aí, só quando isso finalmente aflora, às vezes em terapia, às vezes numa briga, é que a gente consegue começar a olhar para isso. Assim, então é por isso, porque tem uma parte minha que não quer 2 vezes por semana, quer 7. E aí você vai trazendo para a consciência. Olha só que frase maravilhosa para resumir essa parte das expectativas inconscientes. Procurem ter disposição para admitir as racionalizações que separam vocês da verdade e da realidade interior, que impedem vocês a passagem para uma vida significativa. O que ele está dizendo aqui é que um dos primeiros passos que a gente tem que dar para realmente mergulhar e criar relacionamentos mais significativos na vida é admitir as nossas racionalizações. Porque essas racionalizações bloqueiam a gente da nossa realidade interior. Então, focando nesse exemplo que eu dei, essa racionalização, poxa, eu queria 3 dias, ele queria vamos fazer um acordo, eu fiz um acordo para passar 2 vezes por semana com essa pessoa. Bom, aí você fez uma racionalização.